Então hoje, fortalecendo gerentes e capatazes e formando novos líderes operacionais. Eu vou tomar mais tempo nesse primeiro tema, que tem a ver fortalecendo gerentes e capatazes, e depois um pouquinho vou falar sobre formando novos líderes operacionais e o porquê isso é interessante, inclusive para o gerente ou capataz. Principalmente para ele, na verdade. Hoje eu vou estar comentando com vocês algo que tem a ver com gerente do futuro. Qual é a visão que se tem a respeito de um gerente ou capataz do futuro? Não importa se é granja, se é estância, não importa. Sendo do agro, existe uma visão. E esta visão, pessoal, ela se determina pelo que já vem acontecendo em outros ramos de atividade. Então nós temos aí indústria, comércio, setor de serviços, que por necessidade, principalmente por uma questão de competitividade, precisaram andar muito ligeiro. E as pessoas que estão nessa função de comando operacional tiveram um rápido desenvolvimento por necessidade do mercado do negócio. Inevitavelmente isto vai acontecer com as granjas também. Inevitavelmente, pessoal, vai acontecer com nós que trabalhamos no agro, já está acontecendo, né? Os ruins já não estão mais. Já não estão mais. Cada vez estão ficando os mais organizados, os maiores. E existem explicações para isso. Né? Os mais organizados, porque obviamente têm uma gestão, conhecem os números, tomam as decisões mais acertadas, têm um pouquinho mais de força para ultrapassar crises e também por uma questão de sobrar cada vez menos. Então, em uma produção em larga escala, ou seja, em maior quantidade de sacos, em maior quantidade de animais, em maior quantidade de produtos agrícolas, ele tira um pouquinho de cada saco, um pouquinho de cada boi, ele consegue sobreviver. Já um pequeno tem uma extrema dificuldade, porque é uma produção bem menor, não tem escala, e isso dificulta ele principalmente no ano de muita crise. E aí, inevitavelmente, muitos pequenos já caíram. Ou a empresa cresce, se desenvolve, ou ela se torna muito boa no que faz, tanto em produtividade quanto em gestão de recursos e custos principalmente, ou ela morre, não tem outra saída. Então a questão dos gerentes do futuro, eu criei uma análise, uma observação, em primeiro lugar, com a experiência que eu trago de outros ramos de atividade, onde eu já trabalhei, onde eu já prestei consultoria, onde eu já fiz vários trabalhos, inclusive onde eu trabalhei, e somei com a visão que a gente tem dentro do nosso negócio do agro. Então eu estou somando aqui o conhecimento externo ao agro e o conhecimento de dentro do agro. E aí eu fiz um cruzamento de informações e eu vou falar para você sobre essas questões do gerente do futuro. São 3 questões que são bem importantes, né? A primeira questão, e tudo isso, pessoal, tem a ver com detalhes, né? Eu não posso aqui generalizar com vocês, já vou falar isso agora para que alguém não entenda mal. Eu não posso generalizar que está tudo mal, que tem muita coisa para fazer. Não é isso, não é isso. São detalhes. São detalhes. Então, eu sei que tem gerente aqui me assistindo, eu sei que tem capataz aqui me assistindo, não se preocupa. Nós estamos no caminho e hoje eu vou te dar uma clareza, tipo assim, o que pode ser feito para frente? Em que eu posso me aprofundar? O que é interessante eu estudar? E pode ter certeza que o que eu vou falar para você, de alguma forma, vai fazer sentido e vai te dar uma luz do que fazer. Se você é diretor do agro que está aqui assistindo, já pode pensar para frente o que investir, por exemplo, em treinamento de pessoas. E eu nem estou falando que tenha que ser comigo, não tem nada a ver de ser comigo ou não. Mas assim, um caminho, né? Aqui dá uma clareza. Tem muitos profissionais fazendo esse trabalho. E aqui dá uma clareza. Primeiro detalhe, primeira questão. Os gerentes do futuro, eles precisam dominar e comandar o operacional, principalmente com base em conhecimento, que é o que vocês já fazem. Quem é gerente operacional aqui, capataz, é o que você já faz. Lembra que eu ia falar de detalhes? Tá, eu já faço, Inácio. E o que eu tenho que melhorar nisso aí? Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Desde que eu decidi entrar no agro, eu comecei a acompanhar muito dias de campo.
Dias de campo do IRGA, dias de campo da soja, dias de campo de... Mas olha, tudo quanto é coisa de dia de campo que eu sei e eu posso, na minha agenda eu vou. Chutem, eu encontro pouquíssimos gerentes lá. Geralmente eu encontro um técnico, um agrônomo, um diretor de uma empresa, ou alguém que faz parte do grupo familiar. Raramente eu encontro um gerente operacional de granja. E ali está sendo tratado questões técnicas. Por que eu digo que isso é importante? Quando vocês forem comandar a equipe de vocês, a equipe operacional, e for ter que ser observado mais no detalhe, vai faltar algumas informações para vocês para fazer com que as equipes se comprometam. Lembra do primeiro princípio que eu falei ontem? Pessoas não se comprometem com o que não entendem. Esse é um princípio que não foi inventado por mim, já vem muito antes de mim, outras empresas utilizam esse princípio. Desenvolvimento humano utiliza muito esse princípio. Pessoas não se comprometem com o que não entendem. Quando a gente quer que o nosso pessoal operacional se comprometa, por exemplo, em fazer o máximo esforço para plantar dentro da janela certa, dentro da melhor época, e eu for, digamos assim, trabalhar com eles para que eles realmente consigam cumprir, consigam realizar o turno, aproveitar o melhor momento de planta, se eles não estiverem entendendo perfeitamente o porquê, possivelmente com alguns eu vou ter problema. Alguns atrasos, ou aquele comprometimento não vai ser tão bom assim quanto eu esperava. Eu me preocupo quando eu vou um dia de campo e eu não encontro os gerentes operacionais lá. Por que eu me preocupo? Porque eu sei que em algum momento ele precisa explicar para a equipe dele, se comprometer ainda mais e lhe falta a informação. Então é bem interessante, pessoal, aprofundar o conhecimento técnico operacional. Tá, Inácio, mas esse é um papel dos técnicos? Principalmente sim. Principalmente esse é um papel do técnico. Mas o técnico, vocês sabem, não está todo o tempo junto com a equipe da granja, junto com o pessoal do campo. O veterinário não está toda hora, o zootecnista não está toda hora lá com o pessoal da pecuária. E aí fica o capataz, aí fica o gerente tocando serviço. E ele precisa ir comandando as pessoas, ele precisa de informação. Isso vai ajudar bastante. Outra coisa, estar aberto para o novo, né? Eu tenho uma pergunta da Tatiele. Tu tem essa pergunta aí, Fernanda, anotada? Passa aqui para mim, por gentileza. A Tatiele mandou uma pergunta assim, ó. Como conseguir motivar pessoas mais velhas e que já fazem há anos todo o trabalho da mesma forma? Ainda mais com toda essa tecnologia chegando cada vez mais forte no agro. E aí o que eu vou usar aqui, ó. Como conseguir motivar pessoas mais velhas? E aí tem algo que eu quero falar para vocês que é bem interessante. Existem duas considerações a respeito de velho, né? Uma é se considerar velho e outra é se considerar idoso. Existe uma diferença aí. Profissionalmente falando, né, pessoal? Profissionalmente falando. O que é o velho profissionalmente falando? É aquele que já deu o que tinha que dar. Que já fez o máximo possível, que entende que, bom, cheguei no meu limite, não tenho mais o que fazer e já pode até se aposentar, inclusive, profissionalmente falando. E percebam, pessoal, eu encontro muita gente nova se achando velho, se achando que já sabe tudo, que do jeito que ele sempre fez está bom, que não precisa mudar, não precisa melhorar. Em algumas reuniões, quando eu encontro alguém assim, o que eu falo? Meu amigo, você já pode se aposentar. Porque o teu nível chegou ao fim, teu limite chegou ao fim, não há mais o que fazer contigo. E o agro não para. O agro não para, o comércio não para, a indústria não para, a tecnologia não para, os sistemas não param. A produção é cada vez maior porque tem um movimento acontecendo de permitir que seja cada vez maior. A gente precisa estar acompanhando isso. O agro não para. Se temos um profissional que se considera que já aprendeu tudo, que não pode mudar mais, já pode se aposentar. Isso é o que se considera velho. Velho. Está ultrapassado. Está velho. Trator muito velho. O que acontece? Já não engata mais o implemento de hoje tecnológico. Não adianta. Já não faz o que tem que fazer. Velho. Agora, aquele que se reconhece, aí eu estou falando agora do idoso, que é uma pessoa com uma idade avançada, que de repente seja esse velho que a Tatiele se referiu. Uma pessoa com idade avançada. Tatiele, se essa pessoa, mesmo tendo idade avançada, ela sabe, ela concorda com a idade dela, mas ela tem a mente aberta para o conhecimento,
para o novo e está disponível e tem clareza de que até o final da vida dela, ela vai, profissional, né? Ela vai estar aprendendo, fica mais fácil. Fica mais fácil. Ela consegue se adaptar às necessidades. Ela consegue olhar para o novo com bons olhos. Ela se sente desafiada. E aí eu estou falando agora com os nossos gerentes e capatazes. Você é um velho, você se sente velho, ou você, se tiver uma idade avançada, se sente um idoso? O que você se sente? Um velho que já chegou no limite e não tem mais o que fazer? Se você tem esse pensamento, eu digo para você, pede as contas e se aposenta. Agora, se você sabe, eu já tenho uma idade avançada, e eu sei que tem muitos capatazes, gerentes que têm idade avançada. E isso para mim, o que representa? Muita experiência. Para mim, Inácio, consultor, treinador de pessoas, isso para mim representa muita experiência. Eu olho para isso com muito bons olhos. E eu não vejo uma pessoa idosa como um problema no agro. Muitas vezes eu vejo como uma solução. Sabe por quê? Daqui um pouco, o segundo item que eu vou falar para vocês tem a ver com saber lidar com gente. Saber lidar com gente. Sabe por que eu vejo essa pessoa idosa no agro muitas vezes como uma solução? Porque tem muito cara, tem muito profissional que já tem uma idade avançada, já está há 30 anos na granja, que trabalha mais do que os guris de 20, 25, 30. E esse cara, se nós soubermos olhar para ele e usar o que ele nos mostra todos os dias, ele serve de espelho para essa juventude que hoje não tem força. Para esse pessoal novo que muitas vezes chega reclamando de dor nas costas porque ficou 2, 3 horas fazendo um serviço um pouquinho diferente. Então, se nós soubermos usar essa pessoa, entre aspas, né, não é velha, idosa, que já tem um bom tempo de experiência, como um espelho, e se ele realmente reflete isso, a gente tem algo positivo. E aí, se nós tivermos uma pessoa idosa, que já se considera velha, que não tem o que mudar, não tem o que fazer, em primeiro lugar, a gente respeita, né? A gente trabalha com respeito, a gente lida com respeito com ele. Porque pessoal, eu tenho encontrado nas granjas pessoas que têm 35 anos dentro da mesma granja. 30 anos é bem comum. Dentro da mesma empresa, eles doaram a vida praticamente profissional para servir aquela empresa. Então a gente olha em primeiro lugar para eles com muito respeito, com muita honra. E a gente chega pequeno, sabe? Eu olho para mim, 37 anos, eu chego pequeno diante deles. Eu digo, sabe, a tua experiência pode nos ajudar muito. Tudo que você vivenciou aqui dentro pode nos ajudar muito. E aí a gente vai para aquele princípio, pessoas não se comprometem com o que não entendem. Se nós mostrarmos para eles as necessidades, porque, por exemplo, a gente precisa agora começar a lançar todo o abastecimento de diesel em um programa, em um sistema, em um tablet, em uma planilha, que até então não era feito. A gente precisa fazer isso. Se nós explicarmos para ele o porquê, e ele entender realmente o porquê, eu tenho certeza que ele não vai se opor. Mas a gente precisa chegar com respeito, a gente precisa chegar com jeito, a gente precisa chegar com calma, reconhecendo o tempo, reconhecendo que até então não era necessário. E aí vem toda uma questão de conhecimento. A gente precisa saber em que fase as nossas empresas estão passando. O que está acontecendo? Que fase nós estamos passando no agro? O que as nossas empresas precisam? Se nós tivermos essa clareza quanto gerentes e capatazes operacionais e tivermos informações, por isso eu digo para vocês, sabendo que tem um dia de campo, se organiza para ir, pede autorização da empresa. Sabendo que tem algum momento que vai ser passado algum estudo, sabendo que tem uma palestra, sabendo que tem algo interessante nesse sentido, vai. Busca conhecimento. Operacional, sim. Operacional. Técnico, sim, técnico. Você já trabalha isso a vida inteira, né? Muitos de vocês têm muitos anos de lavoura, de safra, de campo, né? Campeirando gado, laçando, fazendo o que tem que fazer. Mas tem muita coisa nova chegando. Tem muita coisa nova chegando. Tem muita pesquisa acontecendo. Não pode ser mais desculpa dizer eu não tenho informação. Logo para frente, né, já são os detalhes que estão determinando muito da nossa vida enquanto empresa. E logo para frente serão só os detalhes. Só os detalhes. Quando a peneira subir mais um pouco, só os excelentes. E os excelentes, pessoal,
ficam por questão de detalhes. Dentro desse primeiro critério, fortalecendo gerentes, o que eu diria para vocês? Façam busca por conhecimento. Não importa a idade que você tem. Não importa a idade que você tem. Eu estou falando de idade, né? Não importa quanto tempo de granja você tem. Busca conhecimento até o último dia. Cara, você está vivo. Você, um homem ou uma mulher, não importa. Você está vivo, profissionalmente falando. E você merece se dar a devida importância como profissional. E buscar conhecimento significa reconhecer que eu ainda estou ativo, que eu ainda posso dar mais, que eu ainda posso fazer mais, que eu não morri não. Buscar conhecimento significa vida, pessoal. Não significa que eu não sei ou que o que eu sei não vale. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma ilusão da mente. 3 funções da mente que a gente poderia extinguir, mas não tem o que fazer. A mente omite, distorce e generaliza. Ela omite muitas vezes o que é necessário, distorce dando uma desculpa e generaliza para nos fazer cair na vala comum. Se nós estivermos atentos, a gente dá uma curva na mente. Não, vale a pena eu investir em mim. O que você tem aqui? Moacir de Dom Pedrito. E como convencer o proprietário da granja de que o seu atual capataz, gerente, está velho, porque ele acaba vendo como um idoso. Como convencer o proprietário da granja de que o seu atual capataz, gerente, está velho, porque ele acaba vendo como um idoso. Bom, é um assunto bem delicado esse, né? Porque tem algo por trás disso, né? Tem algo por trás disso. Quem tem, pessoal, o maior poder dentro da empresa, obviamente, são os donos, né? Os proprietários. Quem tem maior clareza sobre o rumo, sobre o norte que essa empresa está levando, são eles. Muitas vezes, pessoal, a gente não precisa convencê-los de nada. Infelizmente, o que eu vou dizer para vocês é pesado que eu vou falar isso agora, mas eu aprendi isso. Eu aprendi e depois de muito estudar isso me fez sentido. Tem empresas que querem quebrar. Tem empresas que querem quebrar. Tem donos de empresa que lá no fundo da alma dele ele quer quebrar. Então ele não enxerga a gestão como um bom caminho. Ele não enxerga o treinamento de pessoas como um bom caminho. Ele não enxerga o desenvolvimento técnico da equipe e da lavoura e dos equipamentos como um bom caminho. Ele não consegue ver isso. Existe algo por trás, está na alma, que está levando ele para um caminho de quebrar. Eu não sei se é esse o caso, tá, Moacir? Eu não sei se é esse o caso. Muitas vezes tem questão de honra. Ele não consegue demitir. É uma questão de honra. Muitas vezes ele sente no íntimo dele uma dívida muito grande com essa pessoa e ele não consegue. Ele não consegue. E aí o que a gente pode fazer é respeitar. E o que a gente pode fazer? Se for atento, encostar alguém que comece a ajudar então esse velho, né? Encostar alguém que comece a ajudar. Não com uma ideia de descartar essa pessoa, não com isso. Mas com a ideia realmente de contribuir e de ajudar. Para que ao longo do tempo, ao longo dos dias, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então não é fácil. A decisão de um grupo gestor de uma direção não envolve só o que ele enxerga. Tem muitas questões que vêm antes. Tem muitas questões comportamentais, muitas até inconscientes, que estão presentes e fazem com que não seja tão simples assim você demitir uma pessoa ou simplesmente mudar, principalmente em cargos altos. Né? Um gerente operacional é um cargo bem importante dentro de uma empresa. Mas enfim, existe um caminho. Não é um bom caminho tentar provar. Alguém que está abaixo desse gerente tentar provar para o dono que esse cara não está bem. Fazer esse papel aqui não é um bom caminho. Esse é um caminho de morte para esse que está aqui. De morte profissional dentro dessa empresa, né? Porque vai se dar mal. Não façam isso. Nunca tente fazer isso. Provar, por exemplo, um gerente tentar provar para o dono da empresa que o técnico que está entre o gerente e o dono da empresa não é um bom profissional. Um dia que esse gerente tentar fazer isso com aquele que está acima dele, ele não tem mais chance dentro da empresa. Acontecem fatos e questões ali que não tem o que fazer.
Confiem no gestor de vocês. Confiem na direção da empresa. Pessoal, eu tenho acompanhado muito várias reuniões de grupos gestores e não é fácil a vida deles. Não é fácil a vida deles. Então eles percebem muitas coisas, eles veem muitas coisas e as decisões que tomam não são fáceis. Então, faz o teu trabalho muito bem feito. Faz o teu trabalho muito bem feito. Se você vê que tem alguém acima de você, que está dentro daquele conceito de velho, ou seja, acha que já deu tudo, que não tem mais o que fazer, começa a reconhecer ele. Difícil, né? Difícil. Mas é por aí que ele começa a se abrir contigo. E é por aí que você começa, se você começar a reconhecer ele, reconheça ele que ele tem muita experiência. Reconheça ele que, cara, você não está velho ainda, você pode contribuir muito, olha quanto conhecimento você tem. E começa a questionar, começa a instigar, começa a pedir uma ajuda, se colocando no teu devido lugar dentro da empresa. Tchê, você tem tanta experiência, me ensina isso, me ensina aquilo. O que acontece geralmente que o pessoal desanima? Principalmente o homem, ele deixou de ser desafiado. Deixou de se sentir desafiado. Quando ele deixou de se sentir desafiado, ele começa a desandar. E aí, se tem algum diretor da empresa aqui assistindo, desafie a equipe de vocês. Gerente operacional capataz, desafia os teus colaboradores, desafia a tua equipe. Pessoal, vamos botar uma meta para nós esse ano. Nós produzimos 60 sacos de soja, vamos buscar 65. O que vocês acham? E também tem o caso, pessoal, que não tem o que fazer. É aquela pessoa que realmente já deu no limite, não tem mais o que fazer, bom, e aí é uma decisão da direção, né? Leonardo Tassi, qual linguagem abordar quando se existe uma grande diferença de instrução entre os colaboradores, visando não haver falhas na comunicação? Cara, que baita pergunta. Leonardo, eu não sei qual é a tua cidade, o Moacir eu vi que é de Dom Pedrito, e eu não te conheço pessoalmente também. Boa noite. Qual linguagem abordar? Qual linguagem abordar quando existe uma grande diferença de instrução entre os colaboradores? Sabe qual é a linguagem? A mais baixa possível. Pessoal, nós temos ainda dentro das nossas equipes, inclusive analfabetos. E fazem parte. Desenvolve o trabalho deles. Foi assim e é ainda até hoje para muitas das granjas, para muitas das instâncias, em todos os ramos de atividade, principalmente do agro, eles ainda têm espaço, porque operacionalmente falando eles fazem muito bem. Qual é a linguagem? A linguagem deles. A linguagem do peão, a linguagem do tratorista, a linguagem do maquinista. E aí, a linguagem do ponteiro, do subgerente, a linguagem do capataz, do gerente operacional, a linguagem deles. Sabe por quê? A prática já me mostrou que não adianta eu usar uma linguagem maior que isso que eles não entendem, é só perda de tempo. É pura perda de tempo. Eu ir lá começar a demonstrar gráfico, começar a explicar um monte de números, um monte de planilhas, cara, olha, foi uma baita armadilha que eu caí no início, mas isso me deu experiência. E sabe aonde eu vi que eu estava errando? Quando um dos peões lá daquele nível de baixo chegou para mim e disse assim: seu Inácio, eu gosto muito das nossas reuniões, mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu não entendo nada daqueles números, daqueles quadros, ele chamou de quadro, né? Eram gráficos, mas chamou aqueles quadros que o senhor mostra, eu não entendo nada. Isso há uns 4 anos atrás. E eu achando que eu estava fazendo um baita trabalho, mostrando gráficos e números, estudos com palavras difíceis. Não é o caminho. Não é o caminho. É Leonardo, né? Leonardo, não é esse o caminho. Qual é o caminho? Se adaptar à linguagem operacional. Como que eles entendem? Na linguagem que eles entendem. Então, quando eu faço contas, por exemplo, do quilômetro que o trator anda, do quanto o trator anda com litro de diesel, eu pergunto as informações que eles têm. Pessoal, vamos fazer uma conta aqui, ó. Porque o trator geralmente trabalha com orímetro. E eles, geralmente, os que são um pouquinho mais organizados, sabem quantos litros ele consome por hora. Pessoal, quantos litros por hora? Quem lembra? Quem lembra? Aí um lá fala, é 20, é 15. Aí, 20, 15, vamos fazer uma média. Aí eu concordo com eles uma média. E agora qual é a velocidade? Aí, claro, né? Depende da atividade que está fazendo. A velocidade é 5. Então gastou 20 litros andando a 5 por hora.
Ó, aqui, eu vou fazer uma conta para vocês. Vou pegar meu celular, pego meu celular. Ele gastou 20 litros para andar 5 quilômetros. Nesses 5 quilômetros, ele gastou 20 litros. Logo, qual é a conta? E aí eu deixo eles pensar um pouco. E muitos se confundem nessa conta simples, inclusive. Qual é a conta? 5 quilômetros, gastou 20 litros. 5 dividido por 20. 5 dividido por 20. E aí eu faço a conta. Tá, mas não é 20 dividido por 5? Não, pessoal, não é 20 dividido por 5. E aí eu explico. E aí eles entendem. Leonardo, se não for assim, no início principalmente, a gente perde eles de mão. Eles gostam da reunião, gostam do movimento, vê alguma imagem bonita, se animam porque eles gostam da nossa atenção. A gente dá atenção para eles, eles gostam. São seres humanos como nós todos. O ser humano gosta de atenção. Só que no final eles não entendem nada. Então a linguagem a ser usada, a mais simples possível. A mais simples possível. Se você apresentar número ou gráfico, quando estiver apresentando, mostra muito bem, explica muito bem. E olha, faz um resumo mais simplificado possível. Porque senão eles não vão entender. Nós começamos um caminho. Tem um cliente que a gente tem feito várias apresentações de resultado, porque ali o pessoal está realmente focado nessa questão de resultado, redução de custos, gestão à vista, que eu comentava ontem, né? Eu vou comentar aqui porque eu não vejo problema nenhum. É uma empresa que está investindo bastante, está se esforçando nesse sentido, que é o Grupo Seolim de Uruguaiana. E olha, é um esforço absurdo. E a gente tem treinado muito as pessoas para serem apresentadores, multiplicadores do conhecimento dentro da empresa. Então o meu papel é treinar líderes ali dentro para que os líderes consigam apresentar os números. E quando nós começamos, pessoal, pode ter certeza, poucos entendiam o que a gente apresentava. Hoje já é diferente. Hoje as nossas equipes entendem. O nosso gerente já tem conhecimento. Ele quer saber do número. Ele já está curioso para saber, ele já quer um comparativo. E a gente foi verificando como que eles reagiam, qual era a melhor forma. E hoje está um trabalho muito bonito, sendo tocado principalmente pelas pessoas de dentro da empresa. E aí quando a gente vai criar, fortalecer um líder, um gerente operacional, é o trabalho que eu vou falar bastante sobre isso amanhã. Amanhã eu vou falar bastante sobre isso. Qual é o processo? Dentro do planejamento estratégico operacional, a gente envolve muitos gerentes capatazes, né? Qual é o processo para que esse pessoal se desenvolva? Fazer com que cada vez mais eles ocupem a frente. Porque uma maneira de um gerente se desenvolver é colocar ele para apresentar. Em muitas grandes nós ainda não conseguimos chegar neste nível, porque isso leva um tempo. Leva um tempo para que ele consiga entender de números e precisa de conhecimento. Ver como se explica, experienciar um pouco essa questão e aos poucos a gente começa a puxar eles para frente, traz ele para frente, faz ele falar sobre um número, faz ele participar mais ativamente de uma reunião, tira ele de espectador e coloca ele então como um apresentador. E aí a gente começa bem do básico, mas olha, bem do básico, porque isso é muito diferente do que ele fez até hoje. Se nós pedirmos para um gerente operacional, dentro da normalidade que eu conheço, fazer uma apresentação de custos, de números, cara, vai ser a pior coisa do mundo para ele. Vai ser a pior coisa do mundo, ele não está preparado para isso. Não é a vida dele fazer isso. E ele vai se sentir muito mal. E olha, bobeira, ele pede até para ir embora da empresa. Porque a gente está exigindo dele o que ele não tem. Conhecimento ele tem muito, mas preparação para apresentar não é o que ele faz. Então a gente vai habituando aos poucos, e uma maneira muito boa de fortalecer os nossos líderes, principalmente na parte operacional, que eles têm mais conhecimento, é pedindo sempre a opinião deles. Pedindo a opinião deles. Eu comecei esse ano batendo muito forte na tecla, nós temos que dar atenção para os nossos gerentes operacionais. Nós temos que dar chance para eles mostrarem o que eles sabem, nos questionar, expor as suas ideias e participar do planejamento. Se nós não fizermos isso, pessoal, a gente perde o conhecimento da prática do dia a dia, que é eles que carregam principalmente. E aí a gente sofre, a gente carrega um peso sozinhos, a gente carrega um peso com equipe técnica,
tendo que se esforçar ao máximo para fazer as coisas dar certo em termos de planejamento. Direção da empresa também se escabelando, porque não é simples o trabalho da direção. Eu vejo e eu participo de reuniões com grupos de gestores que muitas vezes vai até meia-noite. Pessoal, até meia-noite. Debatendo, tomando decisões, cara, em situações dificílimas, que não é fácil. Muitas vezes o pessoal lá do operacional não enxerga isso. Até isso é importante que o pessoal operacional saiba muitas vezes, porque eles pensam que, tá lá dormindo, perna para cima, tomando vinho. Não é essa a realidade. Então a gente precisa incluir muito o nosso operacional, dar um espaço para eles, e fazer eles apresentar. E esse já é um caminho de fortalecimento. Dentro da questão operacional, por que ele precisa entender um pouquinho mais os detalhes? Porque em algum momento ele vai precisar explicar para a equipe dele. Quanto mais conhecimento ele tiver, quanto mais ele souber da parte técnica, mais fácil fica para ele conduzir a equipe dele. Segundo, dentro dessa questão de fortalecendo os nossos gerentes e os nossos capatazes, saber lidar com gente. Lidar com gente significa saber trabalhar com gente. Comandar pessoas, né? Liderar pessoas. Saber comandar pessoas. Cada vez mais. Se nós percebermos, pessoal, a mão de obra, o que está acontecendo com a mão de obra do campo? Se nós fizermos pesquisa, a gente vai ver que está ficando cada vez mais velha. E dificuldade de trazer o novo para dentro da granja. E quando a gente traz o novo, ele vem com um jeito diferente. Não é mais a mesma cultura que os mais antigos tinham. De respeito, de trabalho, de determinação, de fazer sem precisar mandar 2 vezes, e não precisar ficar mandando pegar a vassoura. E a gente tem um pessoal novo, que é muito bom, que eles têm as características muito boas deles, mas que é uma cultura um pouquinho diferente. E o gerente operacional que vai lidar com essas pessoas no dia a dia precisa estar sabendo como que eu vou fazer para essas pessoas irem à frente. Como que eu vou comandar eles. Outra coisa, a respeito de mão de obra, bem escassa. Como que eu vou fazer para segurar os meus craques? Como é que eu vou fazer para segurar os melhores, principalmente, não deixar o melhor embora, não perder o melhor? O que eu faço? Tem alguns detalhes que são bem importantes. Tem algumas atitudes que são bem importantes. O que a gente pode fazer? Então o gerente precisa estar, o capataz precisa estar habilitado cada vez mais para lidar com gente. Criar um acompanhamento de desempenho, nem que seja para ele mesmo. Ele precisa conhecer a equipe dele. Quantos craques eu tenho dentro da minha equipe? E olhar para eles como craques. Saber que atitudes tomar em relação a isso. Quantos medianos? Quem está se desenvolvendo? Quem é que é mediano? Quem é que são os medianos da minha equipe? Saber quem eles são e o que pode ser feito em relação a eles. Quantos pernas de pau eu tenho dentro daqui? Que é o perna de pau, né? É um ditado que a gente usa aqui. Quem é que é o perna de pau? É aquele jogador, né, que chuta a bola para fora, que erra o pênalti, que passa a bola para o adversário muitas vezes, que não sabe fazer bem as coisas, que está, quem sabe, recém aprendendo, chegou novo. E o que eu faço com cada um deles, Inácio? Isso é importante que o gerente operacional, o capataz, saiba. E aí, assim, pessoal, por que existe uma dificuldade muito grande nesse termo? Porque sempre foi mão na massa. A visão sempre foi operacional. Então eu determino aqui, você vai para cá, você vai para lá, você vai para lá, e eu pego a minha enxada, o meu trator e vou para cá. E o comandamento de equipes muitas vezes não é atividade, digamos assim, primária. É lá secundária, terciária, tem muitas outras coisas operacionalmente que o gerente capataz faz. Então a gente precisa de gerente sabendo lidar com gente. E aí eu vejo, é muito comum isso, pessoal. E a gente precisa mudar. Preste atenção que eu vou falar para vocês agora. Prestem atenção. A gente precisa mudar esse conceito, pessoal. Senão fica muito difícil. Se nós não mudarmos isso, fica muito difícil. O que eu vejo quando eu falo nas nossas reuniões operacionais presencialmente? A gente precisa lidar com gente. Geralmente tem alguém que fala, eu prefiro lidar com um bicho do que com gente. Vocês já ouviram isso? Já ouviram, né? É melhor lidar com bicho do que com gente. Um monte de gente fala isso, principalmente líderes. E aí eu já faço uma pergunta, você prefere lidar com bicho do que com gente? Então faz o seguinte, coloca um porco para dirigir o teu trator, coloca um boi para ir lá cuidar da plantadeira, coloca, sei lá, um cavalo para dirigir uma colheitadeira.
Não vai dar certo. Pessoal, é com gente mesmo. Tem que ser com gente. Nós precisamos lidar com gente. E nós precisamos assumir as consequências da nossa função de líderes. Sem resistência. Simples assim, não tenho que resistir. Eu prefiro lidar com bicho do que com gente. Putz, eu tenho que fazer uma reunião para ficar mandando esses caras de novo. Vai lá e faz. Sai desse pensamento. Vai lá e faz. Olha para a tua função, olha para a tua atribuição de cara, que legal, eu tenho uma equipe para comandar. E hoje eu vou fazer um teste, deixa eu ver, eu vou trocar de função esse aqui com aquele, vamos ver o que vai dar. E fica naquela expectativa de quem quer observar o movimento das pessoas, de quem quer ver a reação. Existe toda uma ciência que é interessante. Quando a gente observa o movimento das pessoas, cara, é tão legal. E eu sou um apaixonado por ficar observando. Deixa eu ver como é que eles vão reagir. Né? Ontem eu falei para vocês, geralmente a primeira reunião operacional, principalmente lá as primeiras atrás, né? Primeira reunião o pessoal tudo aqui. Fechado com a segunda reunião já estava mais assim. Alguma coisa esse louco fala, faz sentido. Depois vão se soltando. Se a gente estiver atento, a gente percebe eles. Quando o bom funcionário é tratado igual ao ruim. O bom desanima e o ruim não melhora. Sim, exatamente, Michael. Quinta-feira a gente vai falar sobre isso. Pessoal, lidar com gente não adianta, não tem como escapar. Você vai trabalhar numa loja de vendedor, você vai atender o quê? Gente. Você vai trabalhar no banco de bancário, você vai atender o quê? Gente. Você vai comprar, você vai trabalhar de comprador. De quem você vai comprar? De gente. É gente. Você vai prestar um serviço. Quem está por trás, quem está negociando, quem vem te cobrar o serviço, se tá bom ou tá ruim, é gente. Tudo tem a ver com lidar com gente. Você vai determinar o trabalho operacional no tempo certo, na hora certa. Quem vai fazer com capricho? Quem vai fazer bem feito? Quem vai fazer como deve ser feito? É gente. Eu vejo muito foco no manejo e muito foco em quem maneja. Pouco, né? Foco em quem maneja. Se nós olharmos, pessoal, existe um foco absurdo dentro do agro no manejo. Existe um foco absurdo no manejo. Cara, tem estudos de tudo quanto é naipe aí. De tudo quanto é coisa. E tá tudo bem. É a ciência seguindo. Eu não brigo com isso. Tá tudo bem. Não tô brigando com ninguém. Mas eu tô dizendo, é muito pouco foco em quem maneja. Será que aquele que maneja está tendo o conhecimento necessário para pegar essa ciência e colocar para frente? Para pensar. Tanta coisa nova surgindo e as pessoas que estão trabalhando, que precisam fazer as coisas andarem, não estão conseguindo acompanhar. Muito foco no manejo, pouco foco em quem maneja. E aí é um detalhe que é interessante, a gente precisa cuidar disso, né? Aprender a lidar com gente. Primeira característica do líder é saber ensinar. Primeira necessidade do líder é saber ensinar. O que aconteceu? Geralmente o nosso pessoal, que é líder hoje, capataz, gerente, ele era um cara muito bom no operacional e foi puxado para ser um gerente, um capataz, pelo conhecimento. E é por isso que ele é um líder. Ele precisa repassar isso para os demais, precisa saber ensinar. Segunda questão, ele precisa estar aberto para aprender, então não importa a idade. Campo fechado não tem jogo. Eu falo isso bastante. O que significa campo fechado? A nossa mente é um estádio, está acontecendo um jogo constante. Se eu fechar minha mente e jogar só com as minhas ideias, com o meu conhecimento, o jogo não vai ser interessante. Que tal abrir as portas desse estádio para que entre o conhecimento de um técnico, um Inácio com um time de conhecimento dele para jogar comigo, para a gente bater uma bola e trocar uma experiência? Que tal nós abrirmos o nosso campo de experiência e de conhecimento? Campo fechado não tem jogo. Campo fechado, a gente precisa abrir a mente, não importa a idade, a gente precisa fazer isso. Bom, e aí é uma questão, saber lidar com gente é essencial. A gente precisa dar um suporte. Quem precisa ajudar o nosso capataz, o nosso gerente? Isso precisa partir da empresa. Claro, né? Tem as duas partes. A mente aberta do capataz, do gerente, para buscar conhecimento,
e a disponibilidade da empresa em fazer com que esse conhecimento possa chegar até ele. Facilitar, né? Facilitar esse caminho. Entender. Dar condições, eu chamo isso de dar as condições para que o pessoal se desenvolva. Vamos dar as condições, né? Terceira questão, em fortalecendo os gerentes e capatazes. Tem a ver com entender de gestão. Aí complica, né, pessoal? Vai, Inácio, você está querendo demais. Não, pessoal, eu não tô dizendo para vocês que de hoje para amanhã vocês precisam entender de gestão. O que significa aqui entender de gestão? Significa começar a tomar mais conhecimento sobre os números. Começar a entender mais o sistema operacional, o sistema da estrutura da empresa como um todo. Ver um pouquinho além da porteira da granja. Estudar um pouco quando vem uma planilha de custos, por exemplo. Estudar um pouco o que vem acontecendo com o mercado para entender, por exemplo, até as decisões do grupo gestor. Por que o grupo gestor toma algumas decisões? Muitas vezes a gente fica pensando, por que será? Né? O nosso grupo gestor toma decisões baseadas em fatos. Que fatos são esses? Isso tem a ver com gestão. Saber de números é essencial. Quando eu for lidar com gente, eu sei os números operacionais. Então, sei lá, para cada dia de atraso na planta, é tanto de produtividade que eu perco. Né? O pessoal do arroz tem uma questão bem importante que é a entrada de água, a irrigação. Principalmente arroz irrigado, né? Que faz uma diferença absurda na produtividade lá no final. Cada dia tem um peso absurdo na entrada d'água. A partir do momento que pode entrar água, que foi aplicada ureia, cada dia tem um peso absurdo. Cada dia tem um peso. É uma contagem regressiva. Cada dia que demora é que nem aquela lagarta que vai comendo a soja ou o pé do arroz, né? É uma bocada a mais que ela dá e vai reduzindo o tamanho da planta. É assim com a produtividade. Cada dia. Se eu souber isso, já me ajuda bastante. Já é um número que eu sei. Se eu souber, por exemplo, quanto custa, eu dei esse exemplo ontem, né? A conta de luz de cada mês da fase de irrigação da minha granja, já ajuda bastante. Se o pessoal lá da estância souber quanto custa o quilo produzido do gado, quanto cada animal que morreu no campo representa em valor, em prejuízo, se ele souber como fazer esse cálculo, vai ajudar muito o estanceiro, o capataz da estância, a fazer com que o pessoal se comprometa com os números, de não deixar um bicho, um animal bichado lá no campo, de cuidar daquele animal, de fazer com que ele não morra, de não perder ele, dar o máximo de atenção. A gente precisa entender dessa gestão, desses números. A gente precisa entender de sistemas. Pessoal, esse é um caminho que não tem volta. Preste atenção aqui, gerente e capataz, esse é um caminho que não tem volta. Nós temos várias empresas, né? E eu conheço empresas já bem avançadas, que têm sistemas de gestão perfeitos, completos. Tem lá um lançamento de quando o trator engata o implemento, quando ele desengata, exatamente a hora, o tempo que trabalhou, tem um gerenciamento completo de tudo. E nós temos empresas que recém estão começando a entrar nesse caminho. Não tem volta, cada vez mais. E por que as empresas estão fazendo isso, pessoal? Não é porque acham bonito. Acham bonito, estão me cuidando. Foi interessante. Uma vez a gente propôs acompanhar a irrigação do arroz com drone. E aí um dia, em uma das nossas reuniões, um dos aguadores disse assim, é só o que me faltava. Agora vieram aqui me espionar o meu trabalho. E ele refletiu aquilo que ele estava pensando. Ele achava que aquele drone era só para espionar o trabalho dele. De repente um pouco poderia ajudar. Mas não é para espionar o trabalho dele. É para poder acompanhar como que as coisas estão andando. Existe muito mais além disso. Por que existe um sistema de gestão? Para que fique claro os números. Para que o drone faz a imagem lá de cima, que a gente possa enxergar com mais clareza. Aonde está indo a água, o quanto já está dominado, o quanto não está, sistema de satélite, enfim, tem um monte de programas. Eles ajudam na gestão. E são essas ajudas que fazem a empresa atentar para os detalhes. Empresas que querem sobreviver a longo prazo precisam trabalhar os detalhes. Somente sistemas de gestão permitem detalhes. Então, gerente operacional, capataz, você que está pensando um dia ser gerente ou capataz, de repente você ainda não seja, mas está pensando, você precisa estar aberto para aprender sistemas, para operar sistemas, para lançar números, para aprender a importância dele,
aprender a manusear, porque senão não tem. Isso não volta mais, pessoal, não volta atrás, isso não volta atrás. Não volta atrás. Michael Mires de Itaqui. Quando o bom funcionário é tratado igual ao unidade, isso eu já comentei. José Carlos Veiga da Silva, Santa Vitória do Palmar, olha que legal. Todos os níveis hierárquicos da empresa devem ser considerados em igualdade de importância? Sim. Sim. Já vou te explicar por quê, Michael. Olha... José de Santa Vitória do Palmar. Olha para o corpo humano. Olha para o corpo humano. Vou te dar um exemplo. Estou eu aqui. O que eu posso descartar do meu corpo que não tem importância? Vamos excluir as mãos, isso não tem importância. As mãos, né? Não, as pernas não têm importância. A cabeça, não, mas a cabeça é importante. Tá, mas as mãos também são importantes. Os pés também. Tá, mas e os intestinos também são importantes. Pessoal, uma empresa é um corpo. Uma caixa de marchas de um trator, você tira uma engrenagem, vai fazer falta. Um diferencial, vai fazer falta. Tira um pneu de uma máquina coletadeira, já vai fazer falta. De repente ela roda, mas em algum momento vai fazer falta. Pessoal, não adianta. A empresa é um corpo como um todo. Todos têm importância. Se nós soubermos reconhecer a importância, por exemplo, da gestão, aqueles que pensam, que tomam decisão principalmente, né? Os que planejam, do nosso operacional, que faz, nossas mãos, nossos pés, que levam a empresa para frente. Um não vive sem o outro. Um não vive sem o outro. A gente precisa aprender a reconhecer. Sabe onde a gente cai? Na armadilha do ego, de pensar que é mais importante. Eu sou mais importante que fulano, que o Beltrano. E aí a gente perde a nossa humanidade. E isso tem ferrado com muitos profissionais que eu conheço, infelizmente. E eu não tenho o que fazer por eles quando eles dão voz a esse ego absurdo. Eu sou mais importante. Aí anda que nem um pavão dentro da empresa. Não falo contigo. Existem níveis hierárquicos, com níveis de responsabilidade. Isso é outra coisa. Níveis de responsabilidade. Qual é a diferença? Principalmente na remuneração. Mas ele não deixa de ser tão importante quanto o operacional, quanto a direção. Todos têm um nível de importância muito grande. Nós precisamos ter muito claro o nosso nível de responsabilidade. E isso é diferente. A atribuição da nossa função. E isso é diferente. Eu preciso assumir as consequências da minha função, das minhas atribuições. E respeitar todas as pessoas que fazem parte da estrutura como partes e peças extremamente importantes. Senão eu não tenho chance de ser um bom líder, um bom gestor, alguém que vai desenvolver realmente a empresa. Eu preciso fazer isso. Tem mais um aqui? José Brasileiro de Uruguaiana, olha que legal. Inácio, o que fazer quando o gerente ou encarregado bate sempre na mesma tecla, fazer o serviço em dobro? Ele não está entendendo por que ele teria que fazer diferente, seu José. Só por isso. O que fazer? O senhor já sabe a resposta do porquê que ele teria que fazer diferente, né? Deixa eu ver se eu entendi bem aqui. Quando ele bate sempre na mesma tecla. Ou seja, ninguém provou para ele ainda por que ele tem que fazer diferente. Ontem eu usei um exemplo que a gente fez uma conta na prática uma vez, uma granja de arroz. O pessoal estava colhendo bem distante da sede. Todos os dias iam lá 4 máquinas até a área do talhão que colhia, com os tratores, com os reboques e voltavam. Nós fizemos uma conta, dava mais ou menos R$500 por dia de combustível, deslocamento, enfim. Sem falar manutenção, horas. Só que para aquele gerente e até para o próprio dono, não tinha outra coisa a ser feita a não ser aquilo. Não, porque se deixar lá, vão roubar uma bateria, vão roubar diesel, vão mexer na máquina, enfim. Tá bem. Só que nós fizemos uma conta. Eu falava para eles, a gente precisa observar isso melhor. Vamos fazer uma conta. E aí se deram conta imediatamente que, vamos repensar. Que tal nós contratar alguém da segurança para ficar lá? Contratar alguém específico na safra para ficar junto às nossas máquinas de noite. Faz uma fogueirinha lá, passa a noite. Alguém que seja um profissional dessa área. Que possa estar armado, que a gente saiba, as máquinas vão ficar lá. Quando que aquele pessoal mudou de ideia? Quando entendeu. Quando a gente comprovou. Quando eu pude comprovar para eles por cálculo, por que era importante.
Se não for feito, apresentado um número, um cálculo, um porquê disso, as pessoas não se comprometem com o que não entendem. A tendência é voltar para a zona de conforto, aonde eu tenho segurança. Onde eu tenho segurança? No que eu sempre fiz. Ali eu tenho segurança. Se eu tiver que fazer diferente, eu não me sinto seguro. A não ser que eu tenha uma motivação muito forte para fazer diferente. Aí, bom, apesar da insegurança, não, mas eu tenho que fazer diferente. Aí ela faz. Se não, toda a vida vai ser uma briga para voltar para a zona de conforto. Aonde eu já sei fazer, aonde eu me sinto seguro, aonde eu domino. Tem que explicar para ele, seu José. Tem que explicar, tem que sentar com paciência, com calma e explicar bem para ele o porquê. Com paciência. Fazer conta. Eu tenho usado nas reuniões online aqui dos treinamentos de gerentes alguns bonequinhos, algumas imagens que eu uso aqui. Eu realmente estou desenhando a instrução. É como se fosse desenhar mesmo, como se fosse montar um pequeno circo ali, sabe? E em algum momento eu vou mostrar isso para vocês. Eu tinha pensado hoje, mas eu pensei, cara, não vai dar tempo, eu vou fugir muito, então em algum momento eu vou mostrar como que eu faço isso. Cara, se for necessário desenhar, desenha. Mas o que é importante? Que ele entenda, ele precisa entender. Bom, e eu quero fechar aqui falando sobre a formação de novos líderes. Quem precisa ser o primeiro? Vejam bem, eu falei aqui sobre a questão de fortalecer gerentes e capatazes. Primeira questão, dominar o comando operacional, buscar mais conhecimento. Além do que já tem, você já tem muito conhecimento, pessoal, busque mais. Saber lidar com gente, sim, a gente precisa saber lidar com gente, não tem outro caminho, é com gente mesmo. E entender de gestão. A longo prazo, a gente precisa estar apto, inclusive, para apresentar os resultados da nossa granja. Pensa que legal seria um gerente, um capataz, não importa se é de arroz, se é de soja, se é de pecuária, apresentando os resultados daquele ano safra. Cara, eu sonho ainda com esse dia, chegar alguém em uma empresa fazer isso, onde a direção senta, onde os técnicos sentam para assistir um gerente. Nem que leve 10 anos, mas eu vou conduzir alguém para isso, porque eu vejo isso acontecendo em outras empresas que já são gigantes. O gerente vai apresentar o resultado dele para o supervisor vai apresentar para o diretor-geral. Cada um que cuida da sua área apresenta o seu resultado e ele tem um comandamento completo. O Instagram daqui a pouquinho vai cair, pessoal, tá? E eu vou passar 2 minutinhos só aqui no Face. O Instagram, pessoal que está no Instagram, tem 18 pessoas e muito obrigado a todos vocês. Já vai cair, ele tem um limite de 1 hora. Gratidão, amanhã a gente segue de novo aqui no Face. Eu só vou fazer uma complementação sobre formando novos líderes e também a gente já vai encerrar. Formando novos líderes, quem é o maior interessado? O gerente, o capataz. Porque imagina, para ele ter todo o tempo necessário para estudar, para se aperfeiçoar, ele precisa ter alguém auxiliando ele. E o que eu vejo? Muitas vezes o gerente ou capataz não quer treinar alguém porque está com medo de perder a vaga. Estar com medo de perder o cargo dele se está a serviço de quê? De não confiar no conhecimento que tem, de não confiar na capacidade que tem. Se o líder confia na capacidade, se o líder sabe o que ele faz, ele não vai ter medo nenhum. Ele sabe que ele é bom, que a empresa precisa dele. E se ele estiver se desenvolvendo, ninguém vai conseguir tomar o cargo dele. Porque ele é o cara. E ele vai usar o potencial da equipe, ele vai escolher um craque e vai começar a ensinar aquele craque e vai determinar, um exemplo aqui que a gente vai fazer na irrigação. Já tem empresas aí planejando a ter um supervisor de irrigação. Essa é uma ideia que vem lá da equipe da Seagro, da Argentina. O Valmir, que é o gerente de uma equipe gigantesca lá, ele está desenvolvendo pessoas para ajudar ele. Está desenvolvendo pessoas para ajudar ele porque ele sabe da importância. E aí ele começa a fazer testes com as equipes, com alguns. Deixa eu ver, e alguns se saem bem, outros não se saem tão bem. E hoje ele já fez uma seleção. Ele tem do lado dele outros operacionais, outros colaboradores operacionais ajudando ele a comandar. E ele está podendo estudar, ele está podendo se concentrar naquilo que é necessário. Ele está sendo o maior beneficiado. E olha que legal dar chance para essas outras pessoas dentro da nossa equipe. Então, formar novos líderes dentro daquela equipe que a gente tem. E é um grande problema que eu vejo nas granjas. Precisa substituir. Um gerente se aposenta, um capataz se aposenta. Ou por A ou B, saiu da empresa, enfim, tantas coisas acontecem, né? Quem a gente coloca no lugar dele? Aí a granja se aperta. Aí o pessoal todo se aperta. Quem a gente coloca no lugar dele? Não tenho. E aí fica aquela correria para buscar gerente, capataz fora e não tenho formado na minha equipe.
A gente precisa criar um processo bem simples, que seja possível de ser executado e que nos permita formar novos líderes dentro da equipe que nós já temos. E aí tem alguns craques que não querem, mas sempre tem algum que quer. Sempre tem alguém ali que está disponível. Sempre tem alguém que está querendo, pessoal. Sempre tem alguém que está querendo. E qual é a questão? Por isso é tão importante aprender a lidar com gente, para o gerente, para o capataz. Ele começa a observar. Deixa eu ver como ele vai. Deixa eu botar esse cara aqui para comandar uma partezinha na fase de irrigação da lavoura de arroz. Deixa eu botar esse cara aqui para me auxiliar na planta da soja. Deixa eu botar esse cara aqui para me ajudar a comandar a equipe no apartar o gado lá da nossa estância. Vamos ver como ele se sai. Vamos ver se ele tem voz ativa. Deixa eu começar a ensinar ele também. E aí você vai observando, vai dando cancha, e essa pessoa vai indo, vai se desenvolvendo. Daqui 1 ano, 2, você tem um baita de um líder dentro da equipe. E se um dia o líder principal sair, operacional, já tem alguém formado. Esse processo não acontece da noite para o dia, nem de um mês para o outro, pessoal. Isso leva tempo. Um fortalecimento de gerentes também leva tempo. Um gerente aprender sobre gestão, um capataz aprender sobre gestão também leva tempo. Então eu tenho um pessoal aqui assistindo, eu sei que tem bastante gerentes assistindo aqui, capatazes. Pessoal, isso leva tempo. Não queiram dominar tudo em um mês, uma semana, nem em um ano safra. Mas comecem. O importante é começar. Aos poucos. Vai implementando aos poucos. Vai começando, vai buscando aos poucos. E aí você vai adquirindo a experiência e vai entrando dentro dessa linha que o nosso agro tanto precisa. Profissionais habilitados, tanto no operacional quanto no conhecimento, para fazer o que precisa ser feito, para orientar as nossas equipes e, quem sabe, daqui a alguns 5, 6 anos, apresentar os resultados da granja e se sentir desafiado com isso, vivo, estabelecendo metas, quem sabe. Olha, nem falei de metas ainda, que às vezes é algo muito longe, né, pessoal das granjas. Algumas têm, outras não têm, mas o desafio move o ser humano. Nós somos movidos pelo desafio, pelo novo. O novo nos atrai. Quando que um profissional morre? Quando ele deixa de se sentir desafiado, ele já não vê mais futuro naquilo. É só a mesma coisa, ele perde a graça. E aí? Vai morrendo. Bom, nós estamos no nosso tempo aqui, pessoal. 75 pessoas aqui ao vivo. Cara, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com a participação de vocês. Eu espero estar conseguindo ser claro na mensagem que eu estou passando. E eu deixo vocês tranquilos em relação a muitas dúvidas que vocês têm. Pode mandar mensagem, deixa nos comentários as perguntas de vocês. Manda lá na minha página, pode ser pelo Instagram, pode ser... Tem um grupo do WhatsApp que a minha assistente criou e já tem quantas pessoas? Tem umas 40 pessoas ali. Nos surpreendeu quantas pessoas entraram ali. Pode mandar pergunta lá que a gente vai respondendo. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. E amanhã às 20 horas nos vemos novamente. Estão todos convidados. Tchau, pessoal. Um abraço, até mais.